Eu vou conversar aqui com Emerson Capaz, que é presidente do Instituto Combustível Legal, que já está aqui comigo para poder explicar um pouco dos efeitos dessa operação aqui nesse momento. Emerson, antes de mais nada, bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de última hora para vir falar sobre essa operação. Bom dia, muito obrigado pela participação. É um prazer estar com vocês hoje. Emerson, essa operação, né, são 3 operações em conjunto, 3 investigações em conjunto, mas eles revelam aqui uma movimentação de mais de 23 bilhões de reais ligados ao crime organizado em postos de combustíveis. Esse número surpreende o setor? Já era esperado diante de irregularidades históricas no segmento? O que você me diz sobre isso agora? Infelizmente, não nos surpreende, mas a alegria nossa hoje é dessa mega operação ter acontecido. A gente vem trabalhando há anos, mapeando isso, mostrando a influência do crime organizado no setor, falando disso até para descrédito de muita gente que falava, não, isso está exagerando. E hoje se confirma, como a gente falava, que eles estão do poço ao posto. Na verdade, eles trabalham em vários elos da cadeia, mesmo nos postos de gasolina, que é a ponta do processo, eles estão envolvidos, mas ela começa em empresas distribuidoras, fundos offshore, por exemplo, e por conta disso, fundos de aplicação aqui no Brasil, por isso que a operação está na Faria Lima, porque tem fundos envolvidos nisso, e isso é importante mostrar, porque a sofisticação da operação desse crime organizado vem sendo aumentada e muito grande. Transportadoras e, às vezes, inclusive, maquininhas de fintech, bombas adulteradas. E, apesar de não ser uma dimensão gigante ou grande do setor, chega a 18%, 20%, ela atrapalha a operação do restante. Quem trabalha seriamente, recolhe seus tributos e faz tudo em dia, não consegue competir e diminui sua venda. Com esta operação e outras que eu acredito devem redundar dessa operação, prisões, e busca e apreensão, você vai ter esse mapeamento, isso vai facilitar as empresas que trabalham seriamente, não só no setor de combustíveis, como em outros, porque quando você for mapear, isso envolve fumo, bebidas, não só combustíveis, ouro, e fármaco, e vários outros setores que eles vão espalhando seus tentáculos. E quais são, Emerson, as principais brechas regulatórias e também fiscais que acabam permitindo esquemas assim tão sofisticados, né, de lavagem de dinheiro para que eles usem, inclusive, depois postos, rede de postos como fachada? Pelo que eu estou lendo aqui, entendendo da operação que está em andamento, existem vários fundos, né, que têm um único cotista e que é atrelado a outro fundo com várias camadas para poder tentar realmente acobertar esse desvio, esse dinheiro, essa ilicitude desse dinheiro, ou seja, são brechas que a gente tem hoje, regulatórias e fiscais, que possibilitam esse tipo de operação? Sim, não são brechas, na verdade. Existem problemas que vão ser mapeados e que devem ter atuação concreta do setor organizado da economia, inclusive de regulação. Porque, por exemplo, você ter um fundo normal que você tenha, fundos operam no Brasil, mas de repente fundos colocam em concorrências 30 milhões de reais de um dia para a noite e não se pergunta de onde são, qual é a base desses 30 milhões. Aí você vai ver um fundo offshore, que tem outros fundos offshore. Então, é importante você ter noção de que é preciso, pelo menos, investigar montantes de recursos que circulam e que dão a base e o lastro para você, às vezes, adquirir até terminais alfandegados. Eles participam de concorrência em terminais alfandegados com o mínimo de concorrência lá é 30 milhões. Por exemplo, do dia para a noite sai de 10 mil reais para 30 milhões a participação de um fundo que entrou. Então, eu acho que essa é a primeira vez que se olhar a fundo isso, vai se descobrir o fio da meada. Isso envolve um mecanismo internacional, é importante olhar, tem empresas que operam no Brasil, mas com lastro fora do Brasil. Algumas empresas que operam aqui, por exemplo, devem 25 bilhões de reais de ICMS, dos quais 10 bilhões são em São Paulo, 11 bilhões são no Rio. Ou seja, só nos 2 estados, essa empresa que está em recuperação judicial deve 22 bilhões de reais e opera normalmente e tenta entrar e mapear e trazer de fora do Brasil. Então, assim, eu acho que pela primeira vez se coloca o pé na porta e diz o seguinte: olha, agora nós precisamos organizar e olhar com muito cuidado isso, sem travar a economia, ao contrário, fazer com que
você possa ter, mas, por exemplo, a lei de devedor contumaz, que está no Senado há 8 anos tramitando e que precisa ser aprovada, porque essas empresas seriam caracterizadas como devedoras contumazes. E a operação delas seria muito mais difícil por serem devedoras contumazes, até no judiciário. Mas não Uhum. aprova a lei. A lei está no Senado, está no plenário uma, o outro projeto está com o senador veneziano Vital do Rego, e não conseguimos fazer andar essa lei. O que que é isso? Quais são os interesses? Por que não aprova? Quando respondermos essa pergunta, nós vamos entender melhor o sistema político que está por trás disso. É, político e de fraude financeira no final das contas, né, Emerson? A gente tem tecnologias, né, de fiscalização, inclusive, eu queria entender do teu ponto de vista de como que os medidores eletrônicos, talvez também rastreamento de nota fiscal, cruzamento de dados bancários, ou seja, como que essa tecnologia que ela é disponível hoje, até que ponto realmente ela é suficiente para poder coibir esse tipo de fraude, ou você acredita que ainda existem gargalos que precisam ser superados para a gente não acabar vendo, né, esse tipo de situação acontecendo? Existem sim mecanismos eletrônicos e tecnologia avançada para conseguir coibir isso. Um dos exemplos aconteceu lá atrás, quando eu era presidente do Ético, a gente introduziu um medidor de vazão em bebidas, de cerveja. E ele mapeou 80% da ilegalidade no setor. Está desativado, mas esse, por exemplo, no caso das bebidas, é um ponto muito importante, porque ele media a saída da bebida direto na fonte da produção. E existe a possibilidade também no petróleo, nos dutos e nas refinarias, de você ter sistemas de controle. Por exemplo, o medidor de vazão, nós fizemos aprovado por lei, nós já no diesel e na gasolina, nós fizemos um mecanismo em que você paga o tributo quando ele sai da refinaria. Ou seja, o tributo do ICMS na cadeia inteira é pago em reais por litro no início do processo. Essa antecipação do imposto facilitou muito o controle do diesel e da gasolina, sendo que diminuiu a sonegação, tanto no diesel como na gasolina. Mas ela foi para onde? Ela foi para o etanol. E hoje na operação aparecem, inclusive, 5 ou 6 usinas que foram compradas pelo crime organizado, que mapeou que o etanol estava fora desse processo e acabou se aproveitando e comprando usina para tentar operar. Nós estamos hoje vendo como é possível a gente fazer também no etanol a antecipação do ICMS nas usinas, que é o que a gente tem chamado de uma nova etapa para o etanol no Brasil também não ser fruto de sonegação. Bom, o que esperar daqui para frente, Emerson, para poder tentar, né, modificar essa situação, tentar sanar isso? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, a dimensão dessa operação envolve distribuidoras, aliás, e usinas do país inteiro, né? Não é somente aqui em São Paulo. Sim, agora é continuar aprofundando essas investigações, elas vão ter consequências muito grandes ainda. Quando se mapear até onde isso chega, novas averiguações precisarão ser feitas. O ponto mais importante aí é uma integração entre iniciativa privada, governo, secretarias de fazenda, Ministério da Justiça, Receita Federal, COAF. Esta integração ela é crucial para que a gente tenha sucesso, porque a iniciativa privada consegue ajudar as entidades da iniciativa privada, nós, a Única, o IBP, Combustíveis, conseguimos ajudar o governo e as agências de investigação, porque a gente consegue fazer um cruzamento de dados e entregar isso para as autoridades. E eu acho que esse é um momento crucial de que estas investigações tenham mais sucesso ainda adiante. Quero muito te agradecer, Emerson, por trazer aqui todas essas explicações. Conversamos aqui com Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. Espero voltar a falar, né, em outras oportunidades, em outras situações melhores do que essa nesse momento, mas muito obrigada, meu querido. Uma boa quinta-feira para você. Muito obrigado, um abraço a todos da CNN e obrigado pela oportunidade. Imagina, conta com a gente. Até uma próxima.